para Chavaiara, e apareceu, nas versões Rei James e Peshitta inglesa. Gênesis 18-22 1-24. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. 2 Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. 3 Então declarou Abraão: Meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não peces pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. 4 Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. 5 Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja. Fez como disseste. 6 Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa-a e prepara 3 pães. 7 Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. 8 Tomou igualmente coalhada, leite, e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes, entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. 9 Os hóspedes lhe indagaram: Onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: Está na tenda. 10 Então ele lhe prometeu: Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa, na entrada da tenda, atrás dele. 11 Ora Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. 12 Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: Agora que estou velha e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual. 13 Entretanto, o Senhor questionou Abraão: Por que se ri Sara, conjeturando: Será possível que vou dar à luz, agora que sou velha? 14 Acaso existe algo extraordinário demais para Yahweh? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. 15 Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não? Eu não ri. No entanto ele foi categórico: Sim. É verdade que tu riste. 16 E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. 17 Então o Senhor falou consigo mesmo: Ocultarei de Abraão o que planejo realizar. 18 Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. 19 Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. 20 Então compartilhou com Abraão, o Senhor, as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. 21 Descerei até lá e verei se, de fato, o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença, e, se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. 22 Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. 23 Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: Destruirás o justo com o pecador? 24 Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio. 25 Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo como o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. 26 Então lhe assegurou o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. 27 Argumentou Abraão: Eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. 28 Contudo é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos, por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade. Ele replicou: Não, se eu encontrar 45 justos. 29 Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: Mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: Eu não o farei por causa dos 40. 30 Propôs Abraão: Que meu senhor não se irrite, e que eu possa falar, provavelmente ali se encontrem 30. 31 Ele asseverou: Eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: Por amor aos 20 justos não a destruirei. 32 Então Abraão insistiu: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: Por amor aos 10 justos não a destruirei. 33 Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão retornou para seu lugar. Uma noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. 2 E suplicou: Eu vos peço, meus senhores,
Descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavardes os pés, de manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram, não, nós passaremos a noite na praça. 3 Todavia Ló insistiu tanto, que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. 4 Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. 5 Chamaram Ló e lhe ordenaram, onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. 6 Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si. 7 E rogou-lhes, por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. 8 Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. 9 Retirar-te daí. Esbravejaram eles. E alegavam furiosamente, este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram a arrombar a porta. 10 Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. 11 Em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. 12 Então os 2 homens perguntaram a Ló, ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa. 13 Porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. 14 Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava, levantai-vos. Saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. 15 Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando, levanta. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. 16 Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. 17 Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló, livra-te. Salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. 18 Ló, no entanto, argumentou, não, meu senhor, eu te rogo. 19 Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. 20 Eis ali uma pequena cidade. Está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. 21 Então lhe respondeu ele, faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. 22 Depressa. Refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. 23 Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar. 24 Yahweh, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 25 Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. 26 Contudo a mulher de Ló olhou para trás e, imediatamente, transformou-se numa estátua de sal. 27 Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. 28 E contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. 29 Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. 30 Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. 31 Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova, nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. 32 Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. 33 Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho, naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou.
34 No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. 35 Então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou nem quando se levantou. 36 Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. 37 A primogênita teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe, este foi o pai dos moabitas de hoje. 38 A mais nova deu também à luz um filho e o chamou de Ben-Ami, este foi o pai dos amonitas de hoje. Abraão partiu dali para a região do Negebi e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. 2 Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. 3 Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. 4 Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vais matar alguém inocente. 5 Acaso não foi Abraão que me alegou: ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente quem confirmou: ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. 6 Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. 7 Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, com todos os teus. 8 Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhes tudo o que havia acontecido e seus homens tiveram grande temor. 9 Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. 10 E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? 11 Abraão replicou: eu disse para comigo: certamente, não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. 12 Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, tornou-se minha mulher. 13 Então quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás, em todo lugar em que estivermos, dirás, a meu respeito, que sou teu irmão. 14 Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara. 15 E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. 16 A Sara, ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus, desse modo, todos saberão que tu és inocente. 17 Então, em seguida Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. 18 Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. 2 Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. 3 Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. 4 Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. 5 Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. 6 Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história muito se alegrarão comigo. 7 E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. 8 O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. 9 Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. 10 E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. 11 E essa palavra acerca de seu filho Ismael, muito entristeceu e preocupou Abraão. 12 Contudo Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva, tudo o que Sara te pedir, concede, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. 13 Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. 14 Então, Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. 15 Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. 16 E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. 17 Deus ouviu os gritos do menino, e, lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas,
pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. 18 Ergue-te, pois. Levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19 Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. 20 Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto, e tornou-se um flecheiro. 21 Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. 22 Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fezes. 23 Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma consideração amiga que tive por ti. 24 Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. 25 Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. 26 Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. 27 Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. 28 Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho. 29 E Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? 30 Ao que Abraão replicou: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. 31 E, por esse motivo, se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. 32 Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se, com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. 33 Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahweh, o Deus eterno. 34 E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão. Abraão. Ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. 2 Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. 3 Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. 4 No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. 5 Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. 6 Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo, e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos. 7 Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. 9 Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. 10 Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. 11 Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão. Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. 12 Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. 13 Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbastos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14 Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahweh-Jireh, o Senhor proverá. Por isso até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. 15 O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão. 16 E declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahweh, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho. 17 Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. 18 Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. 19 Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. 20 Algum tempo depois desses acontecimentos, disseram a Abraão que Milca também dera à luz filhos a seu irmão Neie. 21 As, o primogênito, Baz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã. 22 Quesed, Azu, Pildas, Gidlafi e Betuel. 23 Pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Neie, irmão de Abraão. 24 Além disso, Reumá, concubina de Neie, também lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaam, Taz e Maca. 2 Reis 4:1-37.
Um certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahweh. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. 2 Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. 3 Então, ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantos quantas puder recolher. 4 Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. 5 Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. 6 Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. 7 Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. 8 Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. 9 Certa vez ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. 10 Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa ele poderá se hospedar nele. 11 Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. 12 Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e, assim que ela chegou, 13 Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios, o que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército. Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. 14 Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho, e seu marido é bastante idoso. 15 Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. 16 E Eliseu lhe declarou: Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo ela ponderou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. 17 Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e, no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. 18 Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. 19 Então ele gritou ao pai: Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça! O pai imediatamente rogou a um servo: Leva-o à sua mãe. 20 Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e, então morreu. 21 Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, depois de fechar a porta, se foi. 22 Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. 23 Indagou-lhe o marido: Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. 24 Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. 25 Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: Ali vem chegando a sunamita. 26 Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: Está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. 27 Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: Deixa-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado, mas ele não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. 28 Então ela desabafou: Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses. 29 No mesmo instante Eliseu ordenou a Geazi: Cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes; se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. 30 Porém a mãe do menino exclamou: Tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. 31 Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma.
Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. 32 Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. 33 Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahweh, o Senhor. 34 Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. 35 Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro, depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 36 Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: Toma teu filho. 37 Ele entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e saiu. Lucas 17, 26 e 37. 26 Como aconteceu nos dias de Noach, assim também será nos dias do Filho do Homem. 27 Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noach entrou na arca, e veio o diluvio e os destruiu a todos. 28 Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Lot, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29 Mas no dia em que Lot saiu de Esdom, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. 30 Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 31 Naquele dia, quem estiver no terraço, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32 Lembrai-vos da mulher de Lot. 33 Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á. 34 Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, e o outro será deixado. 35 Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e a outra será deixada. 36 Dois homens estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado. 37 Perguntaram-lhe: Onde, Senhor? E respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Romanos 9, 5 e 9. 5 De quem são os patriarcas, e de quem descende o Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Elohim Amevorash eternamente. Amen. 6 Não que a palavra de Elohim haja falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. 7 Nem por serem descendência de Avraham são todos filhos, mas, em Yitzhak será chamada a tua descendência. 8 Isto é, não foram os filhos da vontade da carne que tornarão-se filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência. 9 Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Galatas 3, 6 e 9. 6 Assim como Avraham confiou em Elohim, e isso lhe foi atribuído como justiça. 7 Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Avraham. 8 Ora, o Tanash, prevendo que Elohim havia de justificar pela fé os Goim, anunciou previamente a boa nova a Avraham, dizendo: Em ti serão abençoadas todas as nações. 9 De modo que os que são da fé são abençoados com o fiel Avraham. 26 Pois todos sois filhos de Elohim pela fé no Mashiach Yeshua. 27 Porque todos quantos fostes imergidos no Mashiach vos revestistes do Mashiach. 28 Não há judeu nem arameu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um no Mashiach Yeshua. 29 E, se sois do Mashiach, então sois descendência de Avraham, e herdeiros conforme a promessa. Galatas 4, 21, 31. 21 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da observância legalista, não ouvis vós a Torá. 22 Porque está escrito que Avraham teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23 Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos, um do monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é Agar. 25 Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia e serve a Jerusalém, pois Agar serve em escravidão com seus filhos. 26 Mas a Jerusalém, que é superior, é livre, é esta que é nossa mãe. 27 Pois está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. 28 Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Yitzhak. 29 Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo a Roach, assim é também agora. 30 Que diz, porém, o Tanash: Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Hebreus 6, 13 e 20. 13 Porque, quando Elohim fez a promessa a Avraham, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo.
14 dizendo, grandemente te abençoarei, e grandemente te multiplicarei. 15 E assim, tendo Avraham esperado com paciência, alcançou a promessa. 16 Pois os filhos dos homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento que eles têm põe fim a toda contenda, e preserva o documento. 17 Assim, quanto mais Elohim deseja mostrar a luz da luz aos herdeiros da promessa do decreto, e preservar aquilo que ele certificou e garantiu por um juramento. 18 E mostrar duas coisas imutáveis sobre as quais é impossível que Elohim minta, o ser consolação e força para que nós nos refugiemos nele, e reforçar em nós a promessa das boas novas, as quais são para nós confirmadas e asseguradas. 19 As quais, como um grande machado é uma ferramenta de ferro, assim as boas novas são uma âncora para a nossa alma, a qual ele também unirá ao meio do véu. 20 Aonde tendo entrado por nós previamente, Yeshua se tornou um Cohen Gadol para sempre, segundo a ordem de Melquitzedek. Tiago 2:14 e 24. 14 Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso essa fé pode salvá-lo? 15 Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. 16 E algum de vós lhes disser, ide no Shalom, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? 17 Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. 18 Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19 Crês tu que Elohim é um só? Fezes bem, os demônios também o creem, e estremecem. 20 Mas queres saber, ó homem fraco, que a fé sem as obras é morta. 21 Por acaso não foi pelas obras que Avraham Avinu foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Yitzhak? 22 Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23 E se cumpriu a passagem no Tanash que diz, e creu Avraham a Elohim, e isso lhe foi reconhecido como justiça, e foi chamado amigo de Elohim. 24 Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. 2 Pedro 2:4 e 10. 4 Porque se Elohim não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no taste, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. 5 Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noach, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dia vai ou sobre o mundo dos ímpios. 6 Se, reduzindo a cinza as cidades de Esdom e Amora, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. 7 Se livrou ao justo Lot, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. 8 Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as obras deles de violação à Torá. 9 Também sabe Deus livrar da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. 10 Especialmente aqueles que, seguindo o Yetzer-Hará, andam em imundas cobiças, e desprezam toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Judas 1:13 e 7. 3 Amados, enquanto eu empregava todo o cuidado para escrever-vos a respeito da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. 4 Porque se introduziram secretamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em divisão a graça de nosso Elohim, e negam o nosso único soberano e Senhor, Yeshua Mashiach. 5 Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6 Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria casa, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. 7 Assim como Esdom e Amora, e as cidades da redondeza, que, havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.